o movimento feminista atua no combate à misoginia? Como que o movimento antifeminista acentua essa problemática? Hoje estamos aqui com Maria Luísa Júnior, participante do movimento estudantil e cofundadora do Movimento Unificado Negro de Brasília, para comentar sobre esse assunto. Bom dia, Maria. Bom dia, Ian. É com muito prazer que eu volto aqui, né? Eu sentava muito ali naquele corredor, que foi aqui na comunicação que eu estudei. Então, para poder falar de feminismo, a gente precisa entender como é que começou esse feminismo, né? Então, nos, nas leituras e etc e tal, houve sempre uma polêmica com a questão racial, que é muito mais a minha área, né? E aí o Monteiro Lobato escreveu aquele livro O Presidente Negro, se referindo aos Estados Unidos, mas o que passou batido, como a questão racial foi muito debatida, né? E aí eles acabaram esquecendo. Mas o Monteiro Lobato é um dos primeiros misóginos, porque ele era contra o movimento de o direito da mulher votar. O livro é daquela época e o desfecho do livro é isso. Ele responsabiliza o fato dos Estados Unidos, mesmo com toda aquela coisa na década de 30, 40, que já tinha um movimento negro organizado lá nos Estados Unidos, já tinha protesto desde sempre, né, contra o regime e pela integração do negro na sociedade, os direitos civis. E aí ele responsabiliza o fato do presidente negro ser eleito ao movimento sufragista das mulheres. E ninguém fala sobre isso, né? Então as pessoas ficam muito mais preocupadas com a questão do racismo, aí agora vem a misoginia, o feminismo. Então, o feminismo também é um dos braços desse movimento, principalmente da década de 60, né? E a década de 60 foi marcada pelos primeiros militantes dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, é uma espécie de pega-carona. E a misoginia tem a ver com o momento político. E aqui no Brasil as estatísticas mostram que 52% do eleitorado é feminino. Eleitorado que comparece nas urnas. E nós não temos nem um terço dessa representatividade no Congresso Nacional. A única presidente mulher que nós tivemos foi a Dilma Rousseff, e quando houve a reclamação do neto do Tancredo Neves, né, sobre a contagem de voto, aquela parafernália toda, ela ficou sozinha. Nem as mulheres conseguiram, nem o movimento feminista, nem mulherio, nem as mulheres conseguiram e nem os partidos de esquerda conseguiram defender a Dilma. Então, eu estou sempre me perguntando, né, que feminismo é esse, que integração é essa, quando o que agora misoginia, ultrapassa os limites da sanidade. Porque ligada à misoginia, ou na esteira da misoginia, tem a questão do feminicídio. Então, ocupar cargos não adianta, porque vem aí candidaturas de mulheres que são fantoches dos maridos, né? Que são fantoches dos partidos de direita, principalmente, e às vezes até do partido de esquerda, que elas não conseguem ter um movimento uníssono, né? Então tem a questão do Supremo Tribunal, que também não tem mulheres lá, e quando as mulheres votam, elas votam acompanhando o voto do homem. Não conseguem fazer essa mobilização, né, para poder a mulher ser de fato ouvida, né? E a mulher é matriz. Fico até lisonjeado com tanto conhecimento assim. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é assim: há quem considere o feminismo um movimento voltado apenas para mulheres. Mas na sua visão, de que forma
que o combate à misoginia, a promoção da igualdade de gênero, beneficiam toda a sociedade, incluindo mesmo os homens? Ora, eu quero saber que homem que nasceu de chocadeira. Começa por aí. E que homem que foi criado dentro de uma chocadeira, né? Ou que foi criado sem o aleitamento materno. E esse aleitamento não significa só o peito que sai o leite. Significa a criação, a formação, a paciência de embalar, entende? De estar ali presente na criança, né? De observar a criança. Então, e aí, quando a criança começa a socializar, ela vai para a escola. Aí nós temos outro problema de misoginia. Então, os professores são desvalorizados porque é a categoria que mais mulheres se dirigem para ela. Então, aí o salário dos professores começou a cair, se você vê a questão histórica, que antes os homens eram os professores. Então, o feminismo é importante não para poder rechaçar o homem, não para poder afastar o homem, porque a sociedade não vive sem os dois. Não tem jeito de você criar uma sociedade que seja evoluída só com homens, né? Ou só com mulheres. O que existe é fantasia, aquela história das Amazonas e tudo mais, a ilha de Lesbo, não sei o quê. Aquilo ali talvez seja porque elas foram excluídas do poder lá na antiguidade grega, ou lá para os lados de lá. Mas, por exemplo, na questão dos quilombolas, na questão do, dos revoltosos contra a escravidão, foram as mulheres negras, as primeiras a comandarem grandes quilombos. No Brasil teve a Teresa de Benguela, e mais do que qualquer coisa, todo mundo conhece o Bob Marley, e o Bob Marley idolatrava a mãe dele, né? Porque o pai deu no pé. E quem ficou lá para criar? A mãe que criou. E não só a mãe, mas a comunidade jamaicana. E a Jamaica teve um quilombo comandado por uma mulher. Ela era irmã do que estava lá, líder, e ela automaticamente assumiu. E os ingleses não conseguiram derrubar. Então, quando fala assim em marronagem era isso, marrom, né? Eram os revoltosos, eram quilombolas. Então, até o Ziraldo, que também tem essa coisa aqui, ele só falava da Supermãe, né? O Ziraldo cartunista brasileiro. Então, o Ziraldo também fez uma cartilha, mas a cartilha não tinha valorização das meninas ou das mulheres na escolarização. Ele pega carona nas cartilhas norte-americanas, inclusive todo mundo é loiro. O MEC deve ter essa cartilha do Ziraldo lá. Então, o que a gente vê é isso. E quando uma mulher assume um cargo político, aqui no Brasil foi a Dilma, mas lá para a Europa, elas, na verdade, elas estão sendo de sparring, elas estão impedindo que a política flua como assim uma barreira. Um exemplo que eu dou, aí já ligado à questão do movimento negro, foi a Condoleezza Rice, a mulher negra lá que eu não me lembro mais quem era o presidente dos Estados Unidos naquela época, mas que estava naquela confusão toda lá com os países muçulmanos, árabes e tal, e aí coloca ela numa mesa para poder ela ser a voz nos Estados Unidos, representar os Estados Unidos naquela mesa de negociação com os países árabes, não sei se era o Irã e tal, e aí o árabe pegou, se recusou a sentar do lado dela. E aquilo foi estratégico. Cadê a Condoleezza Rice? Ninguém sabe. Então, por que eles colocaram o Obama? Também para poder servir de sparring. E a gente não pode esquecer. O Obama, um homem negro, com a mulher dele, aquela coisa toda, mas foi no governo do Obama que eles começaram a derrubar Dilma Rousseff. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, existe um empoderamento da mulher, que eles dizem que estão concedendo,
Mas uma coisa muito mais grave é a questão do feminicídio, que os juízes abrandam ou relevam o assassino, o agressor das mulheres. Então, até antes da Constituinte, eu não sei como é que está agora, mas o homem podia matar a mulher que estava traindo, ele ao invés de matar o outro homem, né, que estava cobiçando a mulher dele, ele ao invés de matar ou de brigar, de fazer qualquer coisa, ele matava a mulher e depois era crime de honra, em defesa da própria honra. Ora, desde quando a honra de um homem pode estar centrada na genitália da mulher? Entende? Então, são tudo truques, são mudanças que acontecem e eu acho que a questão mais grave é isso. A sociedade está rejeitando mesmo, existe essa misoginia, né, em todos os níveis, né? Por exemplo, na sala de aula, não achar que a mulher está fazendo faculdade só para poder por fazer e não porque ela tem ideia própria, né? Quando o professor é homem, ele de uma certa forma ele rejeita ou ironiza se ela tem um pensamento próprio, digamos assim, se ela faz a leitura e interpreta da forma dela e traz para a realidade. Muitos professores homens e mulheres também, porque as mulheres também desenvolveram uma competitividade que elas não conseguem chegar perto daquele poder que o homem tem. Então aí qualquer outra mulher, ao invés delas se unirem e lutar em conjunto, elas começam a rejeitar a outra, a presença da outra, a minimizar o papel da outra no desenvolvimento dessa coisa. E a sociedade não vai sobreviver sem mulheres. Os robôs não vão nos substituir, e muito menos os pets. Puxando um pouco do gancho que você falou, Maria Luísa, sobre o feminicídio, no ano passado o Brasil registrou o maior nível de feminicídio, a maior taxa em toda a história. E eu queria saber com a sua opinião sobre o aumento dos comentários sobre o feminismo, ao mesmo tempo aumenta também o comentário do antifeminismo. Essa pauta está muito em alta na internet atualmente. E junto dele cresce o movimento Red Pill, que é um movimento ligado principalmente aos jovens. Eu queria que você relacionasse como que esse aumento do movimento antifeminista está relacionado também com o movimento Red Pill dos mais jovens e também o aumento do feminicídio. O que é que você acha dessa crescente? Essa coisa dos jovens estarem rejeitando as mulheres faz parte desse cabedal que eu falei assim. Quem fica responsável pela educação das crianças são as mulheres. Por mais que fale que não, e ainda mais hoje com essas questões do feminicídio e da mãe indo trabalhar, muitas vezes é uma avó que está presente, é uma tia, é uma babá, né? Então você vai na creche, a maioria delas tem mulheres trabalhando na creche, né? Em todos os níveis. Então, por que essa criança vai rejeitar justamente quem lhe protege, né? Ela cresce, vocês viram os homenzinhos, depois os homens, né? Por quê? Eu acho que essa pergunta tinha que ser mais não mais elaborada, mas tinha que ser dirigida também aos homens, né? Por que você mata? Por que você mata a mulher? Você não só ouve o não de uma